Crônicas 1, capítulo 4. E como nós temos recebido a bênção, ela passa primeiro pela vida daqueles que estão diante do Senhor, aqueles que o Senhor confiou alguma coisa. A bênção ela passa primeiro pela vida do sacerdote da igreja, depois ele compartilha com os seus discípulos e eles vão transmitir essa mensagem ao povo. E nós temos vivido isso. E conforme tudo que foi falado aqui nessa noite, tudo que foi ministrado já, desde os louvores, de todas as palavras que foram lançadas aqui, existem algumas pessoas ainda que, por alguma situação nesse ano, por algumas questões ainda nesse ano, ainda não conseguiram viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. E o Senhor me fez lembrar disso. E lá em Crônicas, um livro aonde o Senhor ele deixou algumas histórias para que nós lêssemos. E ao mesmo tempo, o Senhor ele gosta de ler essas histórias, porque ele fala de algumas coisas que o Senhor mesmo ele presenteou no passado. O Senhor ele colocou para que homens pensassem, para que homens escrevessem. E da mesma forma na nossa vida, nós fazemos uma história. O Senhor nos dá uma história para que nós possamos projetar isso. O Senhor coloca sonhos dentro dos nossos corações. O Senhor coloca palavras dentro dos nossos corações, músicas, cânticos, muitas das vezes até revistas, negócios que nós não conseguimos concretizar. E isso muitas das vezes nós levamos conosco, e nós não conseguimos transmitir isso a outras pessoas. Mas um dia o Senhor ele chama, o Senhor ele começa a pegar esses livros e ele começa a se lembrar de algumas histórias. E eu quero que isso fique gravado no seu coração nessa noite. E eu quero que você entenda essa palavra nessa noite. E que você receba isso dentro do seu coração. Porque hoje, o Senhor ele pode começar a ler a sua história. O Senhor ele pode começar a lembrar da sua história. E como Jabes, o Senhor ele se lembrou. Através de uma oração de Jabes. O Senhor ele se comoveu através daquela oração. E o Senhor mudou a sorte dele por uma oração. Existem várias formas de orar. Nem todas as orações o Senhor responde. Todas ele pode até ouvir, mas nem todas ele vai responder. Mas uma oração ele achou graça na vida de um homem e ele respondeu a sua oração. E eu gostaria de ler capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Que diz assim: foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes e alargues as minhas fronteiras, e seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu tudo que lhe tinha pedido. Voltando um pouco, eu gostaria de imaginar alguma coisa, que você entre nessa história, porque vai edificar a sua vida. E naquela época, tudo da forma que as crianças eram geradas, da forma que era o parto, dessa forma seria sugerido o nome. E a sua mãe, ela ora ao Senhor e ela pede um varão. Porque naquela época, sendo um homem, a purificação era um pouco menor. O período que ela podia se apresentar diante das outras pessoas era um pouco menor, ao contrário de uma menina. Se nascesse uma menina, ela tinha que ficar um tempo mais, vamos dizer, aguardando, separada. E naquela época, todos os pais eles gostariam de ter seus filhos homens, porque as suas posses, os seus bens, eles seriam guardados por aqueles que seriam homens, eles seriam formados guerreiros, eles seriam formados guardiões que estariam ajudando ao seu pai a guardar os seus bens, as suas posses. E era assim a oração deles. E de uma forma que o Senhor concedeu isso, e ela gerou por um tempo, e chegando no seu trabalho de parto, ela teve algumas complicações ao nascimento de Jabes.
e não tinha os recursos que nós temos hoje, eles não tinham as formas, as facilidades que tem hoje, o parto teria que ser natural. Ele nasceu de uma forma que ele tinha que nascer. E a palavra do Senhor lá nos mostra, e nós entrando nesse texto, naquela época as parteiras elas forçavam para que a criança nascesse, não importaria a forma que ela iria nascer. Se ela iria nascer com os seus braços quebrados, com o seu crânio amassado, se ela ia nascer com algum defeito, mas ela iria ter que nascer, porque o que valeria era a saúde da mãe. A mãe ela teria que ser prevalecida viva, o filho não interessava. Então um sonho que foi todo gerado, um sonho que foi projetado, os homens não ligavam para aquele sonho e queriam deixar aquele sonho de lado, porque a mãe ela tinha que se manter viva. E ocorreram vários fatores, o qual levaram, naquela época, a lei dizia que, havendo alguma complicação no parto, o filho ele não interessaria. Naquela época a mãe, ela se tornaria, ela ficaria muito irritada, ela sofreu muito no parto. E tudo aquilo que ela viveu, ela começa a amaldiçoar aquilo ali. Ela começa a se frustrar os sonhos que ela tinha vivido. Tudo aquilo que ela tinha pedido. Tudo aquilo ali, ela lança por terra naquela hora. Então ele nasce com as suas dificuldades. Ele nasce com as suas debilidades. E o seu pai o rejeita, a sua mãe o rejeita, os seus irmãos o rejeitam. Aonde ele passava, ele era uma criança rejeitada. E a palavra do Senhor diz que ele estava num espaço pequeno. A maldição era sobre a vida dele. Que ele foi colocado num quarto, afastado dos seus irmãos, afastado da sua casa. E ali ele vivia, quem sabe, 2 a 2,5 metros. E ele não tinha nenhuma perspectiva de vida. Mas ele tinha um sonho. Ele sonhava que um dia ele poderia ser o príncipe que seu pai sonhou. Ele sonhava que ele poderia ser aquilo que a sua mãe sonhou, o filho perfeito que a sua mãe sonhou. E ele começa a ter um sonho. E eu comecei a entrar nessa história, eu comecei a imaginar, quem sabe, ele pegava alguns gravetos e ele colocava diante daquele lugar algumas pedras. E ele formava ali os exércitos. Ele colocava algumas pedras como se fossem os arqueiros. Ele colocava alguns gravetos como se fosse a cavalaria. E ele colocava algumas coisas como se fossem os homens com espada, porque ele queria ser o príncipe daquele exército. Dentro daquele quadrado, aonde que só a sua visão alcançava, aonde que ninguém alcançava, ele acreditava no seu sonho. E quem sabe vinha os seus irmãos trazendo alguma refeição, ou seu pai trazendo alguma refeição, e eles olhavam aquilo ali, e eles pisavam, e eles não acreditavam, e eles diziam: para que você está sonhando? Você é um monstro, você não tem condição nenhuma de se tornar uma pessoa igual a nós. E ele segurava o seu choro, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, ia e voltava, e ele pegava, ele colocava de volta os gravetos, ele colocava de volta a cavalaria, ele colocava de volta os arqueiros, e ele olhava para aquela situação e ele dizia: muitos podem não acreditar no nosso sonho, mas eu acredito. E ele dizia: quem sabe, exército, se coloque de pé. Nós não vencemos essa batalha, mas nós vamos vencer a outra. E ele se coloca naquela situação onde que muitos o rejeitavam. Hoje nós vivemos um tempo, amado, onde muitos são rejeitados. Dentro da sua casa, ou mesmo no seu trabalho, ou mesmo na sociedade. Onde muitos olham, onde você coloca os seus sonhos, e muitos não acreditam nos sonhos. Mas você é o único que acredita nesse sonho. E a palavra diz que um dia ele entende isso. E ele, na sua debilidade,
ele na sua fragilidade, ele se ajoelha, ele começa a orar, e ele diz: Senhor, tomara que o Senhor me abençoaste, alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, para que não me venha nenhuma aflição. Então eu creio que nesse momento, o Senhor ele pede para que alguém traga as histórias de Jabes. E o Senhor ele se compadece daquela história. E o Senhor ele desce naquele lugar. E de repente ele vê um homem entrando naquele quarto. E aquele homem chega para ele com um sorriso no rosto, aonde ninguém sorria. E aquele homem pergunta para ele: o que você está fazendo? E ele diz: nada. Porque ele já não tinha mais força. Ele achava que ia ser igual às outras pessoas que não acreditavam no sonho dele. Mas aquele homem se senta. E aquele homem diz assim: por que a cavalaria está desarmada? Por que os arqueiros estão atrás? Vamos colocar eles em ordem. Eu vi o seu sonho, eu acreditei no seu sonho. Eu li o seu sonho. O Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele desce até aquele lugar. E ele diz: vem cá, vem comigo. Qual que é o seu pedido? Qual é a sua oração? E Jabes ele começa a pedir: Senhor, transforma a minha maldição em bênção. Que no lugar da minha maldição venha a bênção, para que venha anular aquilo que os meus descendentes colocaram na minha vida. O peso do passado. Saiba que o seu começo ele não interessa para Deus. O que interessa é da forma que você vai terminar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Da forma que você começa muitas das vezes na sua fraqueza, na sua fragilidade. Mas Ele olha que lá na frente o seu futuro vai ser glorioso. E Ele investe. Ele investe na sua vida. E Ele olha e Ele fala: Senhor, aumenta o meu espaço. Aumenta o meu território. E nós podemos aplicar isso em várias áreas da nossa vida. Na nossa capacidade de perdoar. Na nossa capacidade de crescer. Na nossa capacidade de avançar em algumas áreas. Tudo isso é aumento do seu território. No lugar da falta de espaço, o Senhor Ele quer aumentar o seu território nessa noite. Na falta da segurança, o Senhor quer colocar a sua mão forte. E Ele quer fazer você andar por esses caminhos que Ele trilhou para que você ande. Não importam aquilo que colocaram nos seus ombros. O que importa é aquilo que você vai viver daqui para frente. E por último Ele coloca: tira a minha dor, Senhor. Ele quer dizer: eu quero viver a tua bênção constante. Eu não quero mais viver das migalhas. Eu não quero mais viver daquilo que cai da mesa, mas eu quero sentar na mesa. Eu quero comer daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais ser humilhado. E Ele acredita no seu sonho. E a oração, quando ela é gerada, tudo na oração, a bênção, amado, nós estamos plantando para que nós venhamos colher lá na frente. Tudo começa na oração. E eu estava deitado e eu falei: Senhor, eu vou orar aqui. O Senhor deve ter alguma coisa para falar. E o Senhor falou forte no meu coração: quando você está deitado, você fala com a pessoa que está do seu lado. Quando você está de pé, você fala com aqueles que estão te ouvindo. Quando você está sentado na mesa, em comunhão, como nós estávamos ali, nós falamos com aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando nós nos ajoelhamos e pedimos que o Senhor Ele venha falar através do nosso espírito, automaticamente a nossa consciência ela entende
que quando nós nos ajoelhamos, nós reconhecemos que Ele é o Senhor do Senhor. O nosso entendimento automaticamente ele reconhece que só quando ajoelhamos, nós podemos gerar no mundo espiritual. Só quando nós nos ajoelhamos, nós podemos pedir para que o Senhor chame o anjo responsável pelos nossos livros. E que ele fale assim: hoje eu quero ler a história do Leandro. O porquê que ele não recebeu isso ainda? O porquê que o Marcos ainda não recebeu isso? O porquê que o Dom não recebeu isso? Que hoje seja um dia que você possa pedir e reivindicar isso para o Senhor. Para que Ele leia as suas histórias. Para que Ele leia as suas crônicas. Para que Ele possa responder às suas orações. Eu falei: Senhor, só se ajoelhando nós nos rendemos diante do Senhor. E eu gostaria que nessa noite você se ajoelhasse na presença do Senhor. Que você terminasse esse culto nessa noite pedindo para que o Senhor leia as suas histórias. Para que o Senhor responda as suas histórias. Tudo aquilo que você plantou nesse ano de oração. Para que o Senhor, como Jabes, como ele entrou naquele quarto e ele falou: o que você quer? Qual é o seu pedido? Que você nessa noite faça isso. Porque quando você se ajoelha, você se rende aos pés daquele que pode te abençoar. Só Ele pode te abençoar. Mas consagre esse tempo, esse período. Fale o seu nome para Deus. Muitas das vezes, eu comecei a lembrar hoje, nessa madrugada lá de trás, eu comecei a falar o meu nome, comecei a falar o nome dos meus pais. Eu falei: Senhor, muitos plantaram lá atrás, mas muitos desistiram, não perseveraram. Mas como Jabes, eu quero que o Senhor quebre toda a maldição na minha vida. Eu quero que o Senhor aumente o meu território. Eu quero que o Senhor esteja com a sua mão forte. Que o Senhor direcione a sua mão para onde quer que o Senhor quiser me levar, que o Senhor me leve. Que a minha casa esteja longe de todas as enfermidades. E que você reivindique isso. Peça com fé para que o Senhor, Ele entenda e Ele responda a sua oração que você fará nessa noite. Amém?